Amados irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria que, mais uma vez, trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, baseado no tema 7 obrigações de Abraão na aliança que Deus fez com ele. Em Gênesis 17, nós observamos o texto bíblico que nos fala sobre esta aliança. O que é uma aliança? Aliança é um pacto que é feito entre duas ou mais pessoas. No caso aqui, Deus, ele é o protagonista da história e ele faz uma aliança e jura pelo seu próprio nome que ele cumpriria a sua promessa com Abraão. Texto bíblico para o nosso coração, Gênesis 17, 1 diz: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Numa aliança tem compromisso de ambas as partes. O compromisso de Deus era cumprir a promessa feita a Abraão, e o compromisso de Abraão era andar na presença de Deus de maneira digna. E assim ele poderia ver cumprida todas aquelas promessas da aliança que Deus fez com ele. 7 obrigações ficou para Abraão nesta aliança. Primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Deus não era um deusinho qualquer, era Jeová, o Senhor do céu e da terra, o Criador e preservador de tudo. E este fato de Abraão andar na presença de Deus significava ter comunhão plena com Ele, ter uma vida em comum com Deus. Não é uma coisa fácil o ser humano, especialmente que vem de uma cultura idólatra, fora do projeto de Deus, de repente ele ter que mudar da água para o vinho, ser um homem agora que deveria andar em novidade de vida na presença do Senhor, seu Deus. Mas o próprio Deus que exige algo, ele não apenas exige, ele quer fazer, ele quer realizar na vida daqueles que fazem uma aliança com ele. Nós hoje temos um compromisso com Jesus, temos um compromisso de andar com Jesus, de viver com Jesus, de amar Jesus, divulgar a mensagem de Jesus. É nosso compromisso na nova aliança também. Portanto, vamos observar. A segunda obrigação de Abraão na aliança era manter sua fé viva e ativa. Não era uma qualquer fé. Era a fé que está lá em Hebreus 11:1. A certeza, a convicção de algo que ele não podia ver naquele momento, não podia palpar, mas tinha convicção de que aquilo era real, que quem estava comprometido com aquilo, aquela promessa, era o seu Deus, e ele cria nesse Deus que é soberano e capaz de realizar tudo o que ele prometer. Glória ao nome do Senhor. Romanos 4:18 diz: o qual, isto é, Abraão, em esperança creu, contra a esperança de que ele seria pai depois de velho, e além de tudo a sua mulher, velha já e estéril. Esta foi realmente uma fé viva e ativa no seu Deus, crendo na promessa que seria infalível do seu Criador. Que Deus nos ajude também, no nosso século, ter uma fé viva e ativa em Deus, crendo nas suas promessas, crendo na sua palavra, com uma palavra fiel e verdadeira de um Deus que é soberano, de um Deus que não pode mentir. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira obrigação seria ser obediente à ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Gênesis 12:1 diz:
sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai do meio da idolatria, sai do meio da feitiçaria, e vai para uma terra que eu vou preparar para ti, que eu vou te entregar a ti e aos teus descendentes. Então ele tinha que obedecer essa palavra. Então, para nós sermos abençoados e alcançarmos a promessa do Senhor, temos que aprender a ser obedientes à palavra de Deus. Sem obediência, não há nenhuma condição de nós recebermos a bênção que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Que possamos tirar uma lição maravilhosa nesta tarde, desta aliança de Deus com Abraão, até porque Abraão passou a ser o pai dos crentes. Diz o livro de Gálatas que Abraão é pai daqueles que creem em Jesus, pai espiritual daqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Glória a Deus. Quarta obrigação de Abraão, ter plena comunhão com Deus. Gênesis 17:1. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então ele precisava ter essa comunhão com Deus. O que é comunhão? Koinonia, no grego. É vida em comum. Precisava ter uma vida em comum com a vontade do seu Deus. Então é nossa obrigação também termos comunhão com o Senhor, vivermos em comunhão com Cristo, andar na presença dEle, ser temente a Ele, pronto e preparado para fazer a vontade dEle. Aleluia. A quinta obrigação, que não seria só de Abraão, mas também a nossa obrigação como crente em Jesus, filho de Abraão, crer que Deus não falha em suas promessas. Isto aqui é algo indispensável. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale, venha a falhar. Nós homens falhamos. Nós homens não conseguimos cumprir nossas promessas muitas vezes. Mas Deus não é homem para que minta. O que ele diz, ele cumpre. Glória, aleluia ao Senhor. Então está escrito em Gênesis 15:6, e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Maneira de Deus receber Abraão, que agora ele passa a ser um homem justificado pela fé. Esse termo, justificação, é Deus considerar um homem pecador, um justo, um inocente, livre da condenação do pecado. Então isso é maravilhoso. Isso aconteceu com cada crente que entregou sua vida a Jesus, que aceitou o sacrifício do Calvário, passa a justiça de Cristo ser creditada na conta espiritual desta pessoa e ele passa a ser uma pessoa digna de entrar no reino de Deus pela fé em Cristo Jesus. E nós temos agora a sexta obrigação de Abraão na aliança, seria a circuncisão. Teria que ser circuncidado, e seria o sinal da aliança de Deus com Abraão. Cortar a película que cobre a glândula do pênis, que seria para a circuncisão, significa cortar em círculo. E ali ficaria um sinal, uma marca de Deus na vida dos seus servos, que seria agora não só Abraão, mas todos os seus descendentes teriam a obrigação de passar pela circuncisão. E você sabia que os crentes também passam por uma circuncisão, não da carne, mas no espírito, a circuncisão no coração, que é produzida pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus em nossa vida. Por isso que nós temos a marca, temos o selo da promessa em nós, porque fomos circuncidados, não
segundo a carne, isto é, a carne do nosso prepúcio, mas a circuncisão espiritual no nosso coração. Glória a Deus. Temos a marca, temos o selo e nós pertencemos a Deus porque aceitamos o projeto de Deus. A promessa que Deus fez com Abraão era que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E nós fazemos parte da família de Deus hoje, no nome do Senhor. Glória a Deus. A sétima obrigação do crente Abraão e dos seus filhos é ensinar os seus filhos sobre o Deus da aliança. Essa é a obrigação. O povo de Israel tem os rabinos, tem os mestres da palavra que ensinam nas sinagogas a lei de Moisés para os filhos dos israelitas. Nós temos a casa de Deus, temos a casa do Senhor, a escola bíblica que nos leva a conhecer melhor ao nosso Deus. Portanto, não deixe de acompanhar seus filhos para a escola dominical, para a escola bíblica, porque ali você estará dando um exemplo. Não é só dizer, menino, vai, mas vá, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Não é só o caminho, mas no caminho, participando com ele, indo à casa de Deus e fazendo a vontade de Deus. É assim que Deus quer encontrar você e eu, servindo ao Senhor, andando nos seus caminhos, ensinando uns aos outros a bendita palavra do Senhor. Esta é a razão de eu trazer esta mensagem ao seu coração, porque se você ainda não parou para pensar no valor que tem essa palavra, pare hoje e pense. Faça parte deste canal, compartilhe essas verdades, dê o seu gostei para que o YouTube possa ver que esse canal tem pessoas que estão amando, que está compartilhando, que está gostando e vai passando para outros, e esse canal vai crescendo para a glória do Senhor. Em Gênesis 18:19, o Senhor diz assim, eu tenho escolhido a fim de que seja aquele que ordene a seus filhos, a sua casa, depois dele. Então, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, fazendo juntos a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe numa decisão séria ao lado de Jesus. Amém.